Bom, rapaziada, vou começar esse vídeo aqui falando um pouquinho com vocês sobre essa questão do Osório, né? E principalmente do Sávio. Agora há pouco, né? Deve estar rolando aí nas redes sociais, inclusive você em casa já deve ter recebido esse vídeo. Um corte da live do Abner Luiz, aonde o Sávio expõe a relação dele com o treinador. Onde ele fala de respeito, que o treinador não respeita ele, diferente dos outros que passaram pelo Clube do Remo e tudo mais. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui agora. Eu só quero falar uma questão aqui para vocês. Se sou eu, o N Assis, que abro um canal, uma live aqui no Legado Azulino, para trazer um treinador, véspera de um jogo importante, de Campeonato Paraense, eliminatório. Se sou eu que faço isso e trago esse jogador para detonar o treinador, que foi o que o Sávio fez, o que vocês me classificariam? De oportunista, né? Vocês falariam que eu estou querendo tumultuar o ambiente. Me chamariam de vagabundo, de um monte de coisa, né? É ou não é? Vocês já fazem isso sem eu fazer? Imagina se eu fizesse. Por que quando o Abner faz isso, e não é a primeira vez, quem não lembra do episódio de Floripa, que ele disse que sabia, né, que os jogadores foram para a festa, para a balada, mas não ia dizer os nomes? Por que quando o Abner faz isso, vocês não falam? É só pro Legado Azulino, é só pro Chaves Gemista, é só pro torcedor. Eu jamais vou fazer isso. Fiquem tranquilos. Em dia de jogo decisivo do Remo, eu vou fazer minhas cobranças aqui, ponderações. Não acho que o Abner tá errado, tá? Não acho que o Abner tá errado. Provavelmente o Sávio ligou para ele e disse, quero desabafar. Aí o Abner achou conveniente, então bora. Pode falar o que você tem para falar. Só que sou eu que faço isso. Se sou eu que faço isso, já tinha um monte de corte nas redes sociais me chamando de mau caráter, de oportunista, de cara que só quer tumultuar o ambiente. Sobre o que o Sávio disse, é algo bem grave. Porque ele expõe a relação ruim dele com o treinador e não só isso, de vários jogadores. Eu falei no vídeo aqui no Legado, eu tinha recebido uma informação de que alguns jogadores queriam derrubar o treinador. Isso é muito perigoso. Como se derruba um treinador no futebol? É exatamente isso que você está pensando. Perdendo jogos decisivos. Entregando campeonatos. É assim que se derruba um treinador. Mas uma coisa que me chama muito a atenção nisso é justamente a inércia do Tonhão. O Tonhão teve a faca e o queijo na mão para mandar esse treinador embora. Um treinador que ninguém gosta, nenhum jogador gosta dele no elenco. Os jogadores não entendem o trabalho dele, não conseguem compreender, a gente percebe isso. Cada jogo é uma formação nova, é uma loucura nova, é uma invenção nova. O Tonhão teve o apoio da torcida, o apoio da imprensa, o apoio de todo mundo. Ninguém estava defendendo o Osório. Mas por algum motivo, que eu também não sei, ele segurou Juan Carlos Osório aí. A multa não é, porque a multa dele é um salário da comissão. 600 mil, se não me engano. 700 mil. Talvez o Tonhão deve ter pensado que estava muito no início. Mas o trabalho do Osório não tem evolução, é um trabalho ruim. O trabalho do Osório é um trabalho ruim, onde a sorte nos ajuda muito mais do que ele próprio. E eu não sei, sinceramente, por que Antônio Carlos Teixeira continua segurando esse treinador aí. Uma coisa é certa. O Sávio, com o Osório, provavelmente depois disso não joga mais. Não joga mais. O que eu faria nesse caso? Eu mandaria o Osório embora, porque de fato os jogadores não entendem e não gostam dele, né? E a relação é muito ruim. E mandaria o Sávio também. Até para servir de exemplo para os outros não fazerem o que o Sávio fez. O que o Sávio fez não é certo. Por mais que ele tivesse puto com o treinador, por mais que ele tivesse chateado com o que o treinador fez, o que o Sávio fez não existe. Bom, vamos falar aqui agora sobre Lingard, né? Porque surgiu hoje a informação, uma informação precisa, inclusive, de que o Clube do Remo está negociando com Lingard. E, de fato, isso está acontecendo, tá, gente? O meia inglês Jesse Lingard
pode ser novo jogador do clube do Remo. Tecnicamente, o Linga é melhor que todos os meias que nós temos hoje no elenco. Tecnicamente, eu acho que isso não há discussão. O cara jogou muito no Manchester United. Apesar de estar com 33 anos, né, e estava atuando no futebol da Coreia, ganhando uma bala, inclusive lá como um dos jogadores mais pagos da liga, o Linga não estava mais vinculado ao time da Coreia. Se não me engano é o Seul da Coreia. E aí ele acabou deixando o clube e está 2 meses sem atuar, sem jogar por um clube, sem contrato. O clube do Remo pode, né, acertar essa negociação com o Linga. Mas o que mais me preocupa no meio disso tudo é os valores financeiros. Se o Remo tem condições de bancar o Linga, tudo bem. Eu acho que seria uma contratação que nos ajudaria bastante. E ele querendo jogar também, porque tem isso, né? O cara chegar aqui, se adaptar, querer jogar, tudo mais. Seria o camisa 10 do Remo. Acredito eu que pelo marketing, pelo nome, por tudo, o clube do Remo tiraria a camisa 10 do Jaderson e daria para ele. Eu faria isso também, né? Até por um motivo de marketing também, né? Para vender as camisas do Linga. O que eu acho que também não tem tanto peso assim, porque o torcedor do Remo compra a camisa independente do jogador que a veste. Mas a contratação do Linga não deixa de ser um marketing bastante grande da diretoria. E principalmente, um jogador que poderia vir para o clube do Remo e nos ajudar. O que eu acho que pode empecilhar essa negociação, né? O que eu acho que pode impedir que o Linga seja jogador do clube do Remo? O salário. O Linga ganha muito no Seul. Eu não acho, ganhava, né, no caso, ele não é mais jogador do Seul. E eu não acho que ele reduziria drasticamente seus salários para vir jogar no Remo. Não acho. A não ser que o poder de convencimento do Remo seja muito grande. Os números do Linga, inclusive, são bons, né? Se eu não me engano, ele tem 69 jogos, 19 gols, 11 assistências, 121 passes para gol. São números bem interessantes. São números bem interessantes de um jogador que já está atravessando, né, o fim da sua carreira. Mas que quando jogou lá em 2017, 2018 pelo Manchester United, ele jogou muita bola. Ele jogou uma Copa do Mundo, inclusive, graças a esse desempenho. E a Copa do Mundo que ele jogou em 2018, ele era titular. Ele era titular lá do Harry Kane no ataque, né? Ele era o 10 daquele time do United. Então, é um jogador que, querendo ou não, tem suas qualidades e seus predicados. Agora, é uma contratação de risco para o Remo, principalmente financeiro. Vamos ver aí, né, como vai se desenhar essa negociação. Querendo ou não, cara, o Remo precisa contratar outros jogadores. O Remo precisa buscar jogadores no mercado. Independente se o Osório ficar ou não depois dessa confusão com o Sávio, independente de tudo isso acontecer ou não, o clube do Remo precisa continuar fortalecendo o seu elenco, tá? É muito importante que o Remo continue buscando oportunidades no mercado, opções para fortalecer o seu elenco. Rapaziada, agora eu quero falar um pouco sobre Diego Hernandes, né? Jogador aí que sentiu um desconforto muscular e não foi para o jogo contra o Águia de Marabá, né? O Sávio, agora a gente imagina por que ele não foi para o jogo, né? Tá brigado como treinador. Mas o Hernandes foi, de fato, um desconforto muscular. Um jogador que a gente via e vê ainda com uma possibilidade grande de ficar em Belém. O Clube do Remo, nessa semana, deve fazer aí deve realizar uma reunião com o Botafogo para fechar a compra do Diego Hernandes. Sim, é isso que você está ouvindo. O Clube do Remo quer contratar em definitivo o Diego Hernandes. Eu disse para vocês já dei minha opinião sobre o Hernandes, né? Para mim é um jogador que o Remo não deveria nem estar pensando em contratar, já deveria ter contratado ele em definitivo, já deveria na virada do ano já ter definido essa situação, porque é um jogador que, pro Remo, cara, o nível que o Hernandes pode entregar dentro de campo é um jogador único, porque ele é um cara que a gente pode utilizá-lo na bola parada. Ele pode ser a nossa grande arma em jogos, principalmente dentro de casa, quando os adversários estiverem fechados, né? Uma bola parada resolve muita coisa. Uma boa bola parada, uma bola parada treinada. E o Hernandes tem essa qualidade, né?
É uma qualidade ímpar que ele tem, que é justamente o jeito como ele bate na bola, o jeito como ele cobra faltas, como ele trabalha isso. E é claro que o clube do Remo precisa fechar a contratação. Há otimismo sim no fechamento dessa contratação. Vamos ver aí se o Remo vai envolver ou não o Cadu nessa negociação com o Hernandes, mas uma coisa é certa, tá? O Hernandes poderá fechar com o Remo nessa semana ainda, né? Para a temporada, um contrato novo, assim, com um reajuste salarial, né? Em que o jogador poderá atuar com a camisa do Remo e ser nosso em definitivo. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.